Chamamos aqui à frente a doutora Ana Carla Abrão Costa, ela que é secretária de Estado da Fazenda de Goiás desde janeiro de 2015, representando neste ato o senhor Marconi Ferreira Perillo Júnior, governador do Estado de Goiás. Ela que é bacharel em Economia pela UNB, mestre em Economia pela FGV Rio, doutora em Economia pela USP, foi servidora efetiva do Bacen por 20 anos atuando no mercado financeiro em iniciativa privada, tendências consultoria, Banco BBC, FGC, Fundo Garantidor de Crédito, diretora estratégica do Banco Itaú Unibanco até julho de 2014. Bom, muito bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Fresp pelo convite. Eu até diria que há 9 meses atrás, eu possivelmente veria um seminário como esse pelos jornais, e confesso que o interesse seria muito mais como economista, e certamente não teria sido convidada nem para participar, nem para assistir, porque eu vivia num mundo que é um mundo bem diferente daquele que eu vivo desde janeiro deste ano. E que eu não precisei de muito tempo para entender a importância desse debate e a importância de colocar esse tema na mesa. Vou dar um pouquinho o contexto, né, como é que eu cheguei aqui, até para a gente poder entrar no tema principal da palestra. Eu realmente fiz a minha trajetória toda no mercado financeiro, na iniciativa privada, tive uma passagem pelo Banco Central como pesquisadora, funcionária concursada, mas do Departamento de Pesquisa do Banco Central. E, por ser goiana, eu acabei tendo a oportunidade de receber o convite do governador Marconi Perillo para assumir a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás. Eu estava fora de Goiás há 30 anos e aceitei pelo desafio, aceitei por acreditar no projeto político que Goiás tem, acreditar no potencial do Estado de Goiás e acreditar que a gente, de fato, pode fazer algo, contribuir para a melhora econômica, social, cultural, na medida em que a gente realmente se dedique e procure fazer o melhor. Mas eu contei isso tudo até para dizer que, quando eu cheguei em Goiânia, meu nome foi anunciado como secretário de Fazenda, ninguém nem sabia muito bem quem eu era, só sabiam que eu tinha uma origem goiana e sou de família de políticos goianos. Então, claro que o primeiro impulso de todo mundo, a indicação política, ela veio porque a mãe dela é senadora, indicou para o governador. Aí, apaziguado esse ponto, foi uma entrevista coletiva em que o governador me apresentou. E a primeira pergunta que fizeram para mim foi: mas vem cá, qual é a sua posição em relação à guerra fiscal? Porque, afinal de contas, os paulistas não gostam da guerra fiscal e não gostam dos incentivos que Goiás dá. Aí eu comecei a entender onde é que eu estava e o problema, né, que vinha pela frente. Depois disso, eu tive uma conversa com o governador, que me chamou e falou: olha, secretária, esse é um assunto de suma importância para Goiás, queria que a senhora se aprofundasse. Eu falei: claro, primeiro passo, pedir a legislação de ICMS do Estado de Goiás. Confesso que 9 meses depois, eu ainda não consegui terminar de ler, e mais do que isso, toda vez que chega um empresário ou alguém pedindo um incentivo ou questionando alguma questão relativa ao ICMS em Goiás, eu tenho que chamar os meus auditores fiscais para sentar comigo, porque eu já digo assim: não, pera, como é que é mesmo? Porque é aquela história, não, a minha empresa ela vende para São Paulo e aí ela se acredita de tanto, mas aí quando a gente entra, as entradas, eu tenho um crédito outorgado e eu tenho o Fomentar a Produzir, que é o incentivo principal de Goiás. Ou seja, 8 meses depois, quase 9, eu confesso a vocês que eu ainda, se não fossem os meus auditores fiscais, eu certamente estaria em maus lençóis para tentar entender do que se fala quando se fala em tributação do ICMS dentro do Estado de Goiás. Mas eu vou fazer um contraponto aqui, que eu acho que é fundamental antes de começar a apresentação. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de falar
num evento junto com o Bernard Api, a primeira vez com o professor Fernando. Mas eu diria que, para mim, é sempre uma oportunidade. No caso do Bernard, que eu já tinha ouvido em várias ocasiões, e conheço a produção dele sobre o tema, eu sempre costumo fazer um contraponto, não conceitual, mas certamente na visão. Porque eu tenho a oportunidade hoje de ver a guerra fiscal sob a ótica de um Estado que se beneficiou muito da guerra fiscal. Isso eu aprendi, e também não precisei mais do que 2, 3 meses para aprender isso em relação a Goiás. Não vou entrar aqui no custo federativo disso, não vou entrar aqui no custo, talvez, até para outros estados vizinhos. Isso, eu estudei economia o suficiente para entender que, no final das contas, no agregado, a guerra fiscal é um grande problema e ela erodiu a base tributária da federação como um todo, como conjunto, mas também em relação aos estados. Mas eu, por ter passado 30 anos fora de Goiás, eu saí quando os primeiros programas de incentivos fiscais foram introduzidos em Goiás. Eu voltei 30 anos depois e encontrei um outro estado. Goiás era um estado agrário, era um estado com uma economia primária. Hoje, Goiás é um estado industrial. É um estado que conseguiu, claro, surfar na onda de commodities, ele conseguiu aí avançar e pegar carona em momentos de prosperidade que o país viveu, mas, indiscutivelmente, os incentivos fiscais tiveram o seu papel e tiveram a sua importância no desenvolvimento do Estado. E, mais uma vez, também eu estou colocando aqui a perspectiva de alguém que viveu, de um Estado que viveu e vive o benefício da guerra fiscal. Ou seja, se há algum, Goiás certamente conseguiu se beneficiar disso. Claro que talvez possamos falar aqui de excessos. Claro que hoje, e eu costumo dizer isso muito para o governador, eu falo, governador, ficar rico custa caro. Goiás se desenvolveu, Goiás cresceu, mas a arrecadação não acompanhou em grande parte esse crescimento, e hoje as demandas do Estado, elas são de serviços, da população, elas são maiores do que a receita tributária permite devolver em termos de serviços à população. Então, existem distorções, existem problemas, mas o meu papel aqui, até para fazer o contraponto e gerar o debate, vai ser um pouco de provocar, dizendo, bom, não tivemos uma política de desenvolvimento regional, não tivemos um protagonismo por parte do governo federal que permitisse aos estados periféricos se desenvolver. E se houve o pior dos instrumentos para se fazer isso, que foi a renúncia tributária, ele, pelo menos no caso de Goiás, ele trouxe frutos, trouxe benefícios. Trouxe também distorções, trouxe problemas, como tudo. Mas, definitivamente, a gente tem um saldo positivo aí a compartilhar. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre Goiás, até para ilustrar um pouco o que eu estou falando agora. Falar um pouco do contexto da reforma. Quando eu assumi, Goiás foi um dos estados que mudou a sua posição. O Bernard chegou a citar isso aqui na apresentação dele, em relação à reforma do ICMS que estava posta na mesa. Falar um pouco de onde estamos e como é que a gente conclui aí. Bom, Goiás é hoje o 9º estado da federação, se a gente coloca PIB como o fator de mensuração. É um estado forte, pujante, está numa situação, do ponto de vista econômico, muito favorável, mesmo na crise. Ou seja, Goiás ainda é um dos poucos estados que está gerando emprego. No última, tem geração líquida de emprego, essa foi a última posição no CAGED. Não sei, na próxima, como é que está, ou seja, embora estejamos bem relativamente em termos absolutos, é claro que estamos também atingidos fortemente pela crise, mas é um estado que ainda atrai investimentos com incentivos fiscais, isso é bom que se diga. Hoje eu tenho na minha mesa pedidos de implantação de novas fábricas, mesmo para este ano de 2015 e 2016, todos eles, claro, baseados na política de incentivos fiscais, mas, definitivamente, há investimentos acontecendo no estado de Goiás. O estado é um estado médio, em termos de renda. Ele
se desenvolveu também, a renda per capita cresceu bastante, mas a gente teve aí, do ponto de vista de PIB, um crescimento médio de 5% ao ano nos últimos anos, nos últimos 10 anos. Então, isso significa quase uma China, aí, se a gente pegar o crescimento médio da China nos últimos 10 anos, talvez seja um pouco maior do que isso, porque teve uns picos aí, mas não é muito diferente. Nós temos hoje metade da produção industrial do Centro-Oeste, então, se comparado com Mato Grosso do Sul, Goiás é bastante mais industrializado do que esses estados. Uma balança comercial superavitária e tem uma economia hoje diversificada. Se a gente pegar, inclusive, setores primário, secundário e terciário, a gente tem um terço. É claro que a agroindústria é o que domina quando a gente fala em indústria, mas, definitivamente, nós temos uma economia hoje, uma pauta muito mais diversificada do que foi no passado. Agora, do ponto de vista fiscal, o Estado, embora também relativamente melhor do que outros, ele não está na melhor das situações. Até temos conseguido fazer superávit primário, temos conseguido cumprir a lei de responsabilidade fiscal, embora a situação financeira não seja em nada diferente, os desafios financeiros não sejam em nada diferentes dos outros estados. Ou seja, todo mês, eu possivelmente estou aqui, porque hoje ainda é metade do mês, porque se fosse dia 24, 25, eu ia estar lá suando para ver como é que eu ia pagar a folha no último dia útil do mês. Então, a realidade financeira é uma realidade tão ruim quanto a dos outros estados. Costumo dizer, e todas as reuniões de secretários de Fazenda, a gente tem dito isso, que hoje os secretários de Fazenda se reúnem no Confaz e começam a chorar para ver quem é que está pior do que o outro. É uma competição para dizer, olha, a minha situação é pior. Eu posso não ter tido a queda de arrecadação real que São Paulo teve, que o Renato Vilela expôs ontem aqui para vocês, mas certamente a minha situação de caixa é muito pior do que a de São Paulo. E assim vai, ou seja, dependendo do indicador, tem sempre um que está pior do que o outro. Ainda assim, temos aí conseguido cumprir, fizemos um ajuste fiscal, o governador fez uma reforma administrativa no final do ano passado e nós fizemos, a partir de janeiro, um arrojado programa de ajuste fiscal. Goiás cortou 2 bilhões de reais em custeio, para um orçamento de 20 bi, considerando que cada vez mais a gente tem menos margem de trabalhar seu orçamento. Esse é um esforço fiscal importante. No orçamento de 20, você cortar 10%. Conseguimos aí fazer um trabalho grande de montar, estamos fazendo um trabalho grande, montando um programa de desimobilização do Estado, com venda de empresas. A CELG é uma delas, que está, inclusive, nos jornais, mas temos aí uma desimobilização grande do Estado, com alienação de ativos imobiliários e tudo mais. Mas, ainda assim, a gente olha para frente e vê que a situação é muito difícil, principalmente quando a gente olha a arrecadação do ICMS, que vem caindo aí, mês a mês, principalmente a espontânea, e a gente tem conseguido. Goiás teve um crescimento real aí de 0,5%, na verdade não perdeu a arrecadação em termos reais no primeiro semestre, mas muito em cima de um fortalecimento grande do combate à sonegação e ações fiscais bastante contundentes, mas que a gente sabe que tudo isso tem um limite. Então, sustentar a arrecadação de ICMS via combate à sonegação, a gente sabe que não se sustenta por muito tempo. Bom, e aí a gente chega à situação que nós estamos hoje, né? Ou seja, Goiás, assim como todos os outros estados, está no momento de crise fiscal, a União não ajuda e nem tem como ajudar, e todo o debate sobre a reforma do ICMS, ele começou a perder força no momento em que ele não avançou e, ao mesmo tempo, nós tivemos uma piora da situação fiscal, uma deterioração da situação fiscal de todos os estados. Eu costumo dizer que eu acho que a gente perdeu o momento desse debate. E aqui hoje a gente teve duas visões importantes, complementares, mas que tem uma questão que eu acho que vale a pena no debate depois a gente explorar. Embora estejamos num momento, tenhamos passado um momento que eu acho que foi abril, inclusive o Confaz já abriu em Goiás, em Goiânia foi uma grande oportunidade que a gente teve de dar esse passo em relação à reforma do ICMS, que é o Convênio 70, que o Bernardo colocou muito bem aqui.
e isso não aconteceu, e a partir daí foi perdendo força, a coesão dos estados foi perdendo força. Agora nós estamos num contexto que é muito mais complexo. Os estados estão todos numa situação de fragilidade fiscal, de deterioração fiscal, e sem perspectiva para frente. Como fazer uma reforma, uma discussão de uma reforma tão complexa, com incentivos antagônicos, interesses antagônicos, dentro de um contexto econômico e fiscal tão complexo. Eu hoje sou muito pessimista. Eu era muito otimista em abril, naquele momento em que Goiás, Espírito Santo e Santa Catarina alteraram a sua posição em prol da reforma, mas hoje eu sou muito cética, porque eu acho que, além de termos uma situação de uma reforma que é uma reforma ruim, mas é a reforma possível, ou pelo menos era ali em abril, mais do que isso, hoje os estados têm outras prioridades. Os estados hoje estão preocupados em sobreviver. Com ICMS, sem ICMS, com convergência de alíquota, com convalidação, todo esse debate começou a perder força dentro da gravidade da situação fiscal dos estados. Então, eu acho que a gente não só perdeu o momento, mas perdeu prioridade. E mais do que isso, acho que talvez seja assim o momento da gente pensar, então vamos bolar o centro, vamos começar tudo de novo, discutir tudo de novo. A minha posição é muito como a do Bernard. Nós temos uma reforma que é a reforma possível, ela é ruim, ela é uma colcha de retalhos, mas ela pelo menos destrava uma discussão que é uma discussão que está parada há 10 anos. Goiás, por exemplo, até em função dos benefícios que o Estado teve com a guerra fiscal, com as políticas de incentivo, tinha uma posição até este ano de não vamos mexer, vamos deixar como está, deixa essas coisas evoluírem. Só que nós chegamos a uma situação que deixar como está também não existe. Porque a gente tem o Supremo em cima da gente e correndo o risco de desorganizar economicamente todos os estados. Mas hoje eu me pergunto se a gente tem força e prioridade para avançar nessa reforma que está colocada aí. Claro que, inclusive, a agenda legislativa assumiu um pouco esse papel. Então, vamos ter a discussão do projeto de repatriação e assim vai. Mas hoje eu tenho muito mais dúvidas em relação à nossa capacidade de se reorganizar como estados e fazer a reforma do ICMS, como a gente tinha ali em abril, que existia realmente muito mais incentivo e mais prioridade para ser feito. Bom, aqui eu vou falar só um pouquinho o contexto que nós vivemos hoje. E aí vocês vão me dizer se vocês acham que tem hoje espaço para discutir a reforma do ICMS com a força que tinha lá no início do ano. Bom, basicamente eu tenho alguns gráficos aqui, que eu até tomei emprestado da minha colega Ana Paula Vescoves, lá do Espírito Santo, que mostra um pouquinho, vem cá, como é que a gente chegou até aqui? Por que os estados chegaram até aqui? Tem um lado da moeda, chegaram porque renunciaram, fizeram renúncia tributária ao longo de muito tempo. Ok. Pode ser uma boa explicação, pode ser uma parte da explicação. No caso de Goiás, posso até dizer que isso aqui tem uma parte, responde por uma parte do problema. Renunciamos à receita tributária, crescemos e, como eu falei aqui no começo, as despesas foram crescendo e a arrecadação não sustenta o crescimento das despesas. Mas vamos deixar por hora esse lado. Vamos até imaginar que isso não aconteceu, ou que isso responda aí por um pedaço só da explicação. Por outro lado, a gente teve, ao longo desse período, principalmente nos últimos 3 anos, uma expansão das despesas primárias, que fez com que, inclusive, no caso de Goiás, a gente hoje está discutindo uma nova lei, uma lei de responsabilidade fiscal estadual. Ou seja, porque no primeiro momento, eu me lembro como eu cheguei nova nesse mundo, a primeira coisa que eu dizia, mas Goiás está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, Goiás é um estado que cresce, por que mesmo que eu não consigo pagar a folha? Por que é tão difícil no final do mês conseguir pagar a folha? E aí a gente começou uma discussão mais ampla, que eu não vou entrar aqui agora porque foge ao contexto, mas vamos falar de lei de responsabilidade fiscal para o Estado, vamos limitar mais o corte, as despesas de pessoal, vamos colocar os incentivos fiscais dentro do orçamento, vamos procurar ter uma gestão fiscal de longo prazo mais clara e mais transparente. Mas, independentemente disso, quando a gente olha
o que aconteceu com os estados? Aqui é um gráfico que mostra o superávit primário a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente lembrando aqui que ela foi promulgada em 2000, a gente teve claramente uma trajetória positiva aí, do ponto de vista de capacidade dos estados de fazerem poupança ao longo do tempo. A partir de 2008, houve uma inversão dessa tendência, lembrando, muitas vezes, que não é só uma questão de mandar uma LDO para o Estado, não é uma decisão absolutamente discricionária do Estado, se ele vai fazer superávit primário ou não, mas isso é combinado com o governo federal, principalmente para os estados, como o caso de Goiás, que tem um programa que se submetem ao programa de ajuste fiscal. Mas a verdade é que, passada a crise, a gente teve um novo ciclo de queda nos resultados primários dos estados, isso combinado com o governo federal. Qual que é o outro lado da moeda disso? Basicamente, é o crescimento do endividamento. E crescimento do endividamento também, a partir de 2012, com base em excepcionalizações à Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso de Goiás, por exemplo, nós tivemos acesso a 7 bilhões de reais de empréstimos nos 2 anos, né, 2013 e 2014. Eles estão todos ali. Goiás conseguiu asfaltar todas as suas rodovias de escoamento de produção, conseguiu fazer hospitais que são referência nacional. Ou seja, foram investidos, os recursos foram investidos, não foi gasto em custeio, não foi gasto de forma irresponsável. Só que, por outro lado, isso gerou, claro, uma sensação de liquidez que aconteceu com as famílias. As pessoas não se sobreendividaram em função do incentivo que o governo deu de, primeiro, baixar os juros, incentivar o consignado e políticas desse tipo. No caso dos estados, a nova matriz econômica fez a mesma coisa. Ela inundou de recursos os estados. Por um lado, isso gerou investimentos, mas, por outro lado, isso foi comprometendo, e aqui a gente mostra claramente, a capacidade de investir dos estados com recursos do Tesouro, que é a linha de cima. A linha de baixo é o investimento a partir de os recursos com operações de crédito. E, de fato, a partir de 2011, isso foi sendo levado ao extremo, e os estados foram comprometendo os seus recursos do Tesouro com despesas obrigatórias. Hoje, o que aconteceu? O governo federal interrompeu essa política de novos empréstimos, os estados ficaram sem recursos para investimento, mas também sem recursos para dar conta das suas despesas obrigatórias, porque, afinal de contas, investimento de ontem é custo de manutenção de hoje. É o que eu também digo muito lá em Goiás. Tudo que a gente asfaltou nos 2 anos passados de rodovias para escoar a produção com recursos de empréstimos, hoje pressiona o Caixa do Tesouro para manter essas rodovias, principalmente se lembrando que Goiás é um estado produtor e são caminhões e caminhões que passam por lá. Então, ao mesmo tempo que a minha produção aumenta e meu escoamento aumenta, minha balança comercial melhora, o custo de manutenção das minhas rodovias também aumenta e a pressão sobre o Tesouro aumenta. Então, esse movimento todo gerou hoje a situação que nós vemos nos estados. Talvez Goiás seja um lado bonito dessa história, porque o estado se desenvolveu, o estado investiu em infraestrutura, o estado investiu em serviços para a população, outros talvez nem tenham tido uma gestão como teve no estado de Goiás. Mas a verdade é que a realidade financeira hoje dos estados é uma realidade precária, difícil, e que, mais uma vez, coloca a reforma do ICMS sob outra prioridade, né, sobre outro nível de priorização. Mas, então, vamos falar um pouquinho da reforma, né? Eu costumo colocar a reforma num tripé, que o Bernard colocou aqui todos os pontos dele, por isso eu não entrei muito em detalhes, mas eu vou colocar um pouco a minha posição aqui em relação a eles. E, não por acaso, eles estão nessa ordem, porque, claro que, para Goiás, o mais importante é convalidar o passado. Porque, definitivamente, existe uma desorganização possível no Estado. Se olhar só pelo ponto de vista fiscal, para mim, falo, não, quer resolver o problema, deixa o Supremo julgar, que de uma hora para outra a minha arrecadação vai lá para cima. Eu resolvo meu problema fiscal. Mas só que isso, do ponto de vista de desorganização econômica para o Estado, é absurdo. Então, hoje,
o que existe de prioridade é a convalidação. Só que, por outro lado, Goiás não vê a convalidação sozinha mais. Goiás vê a convalidação dentro de um contexto. Essas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo para fazer sentido. Até porque, isso eu concordo com o Bernardo também, talvez você fazer a convalidação sozinha vai mudar tanto o balanço de forças que a gente depois não consiga destravar a discussão novamente. Mas a nossa posição a prioridade hoje é a convalidação, embora entendamos que ela tem que ser feita dentro de um contexto mais geral para que permita que as coisas destravem, que essa discussão destrave. O segundo ponto é a criação dos fundos. E aí tem uma interrogação gigante. E sem dúvida nenhuma, o que travou a discussão em abril, travou a coordenação do processo todo em abril, porque, afinal de contas, não tinha nada de palpável, de concreto na mesa. E nós andamos de abril até setembro e continua ainda sendo uma grande interrogação. Os recursos de repatriação, eles virão? Quanto será? 1 bilhão? Limitar o fundo de compensações a 1 bilhão ano? Que são os pontos também. Mas por quê? Não depende da minha perda? Então, essa discussão ainda é uma grande fonte aí de interrogação e é o que trava, em grande medida, o avanço da reforma. Travou em abril e continua travando agora. E aí, aqui, eu vou puxar um ponto que também foi colocado aqui pelo Bernardo, que ele falou, mas se no todo se ganha, os estados deveriam se coordenar e conseguir chegar a uma solução. Nós tentamos. Mas é muito difícil porque existe uma componente aí política por trás disso tudo, como tudo que a gente discute no Estado, mas que, nesse caso, complicou a saída, no caso desse grande fundo de compensações que nós chegamos a desenhar e a discutir internamente entre os estados. Porque, definitivamente, e mesmo com o Ministério da Fazenda, essa discussão foi colocada na mesa. Porque mesmo quando se considera que o todo ganha, e, portanto, é uma questão de coordenação entre os estados para fazer a distribuição disso, a guerra fiscal, e aí tirando um pouco o chapéu de Goiás, botando o chapéu federativo, a guerra fiscal gerou tantas distorções, mas tantas distorções, que na hora que você vai computar quem ganha e quem perde, é contraintuitivo. Por exemplo, São Paulo perde com a convergência de alíquotas. Maranhão ganha. Como é que você senta com o Maranhão e com São Paulo e diz, Maranhão, você vai compor o fundo de compensações e São Paulo vai receber um pedaço disso. E não é que a solução seja absurda, dado que Maranhão ganha e São Paulo perde. Maranhão perde e São Paulo ganha. Seria a solução natural, intuitiva. Vamos socializar esse ganho para poder compensar os que perdem. Mas é que a distorção é tão grande que é óbvio que não faz sentido que São Paulo perca com o fim da guerra fiscal e Maranhão ganhe. Porque a gente está falando de uma discrepância tão absurda que a solução parte do princípio errado, ou de um resultado que é um resultado errado. Então, essa discussão travou e chegou à conclusão que, dado que o governo federal não propôs uma política de desenvolvimento regional que fosse crível, na verdade, não tem política de desenvolvimento regional nenhuma, então vamos jogar o problema para quem, em alguma medida, foi responsável pelo problema também. E foi aí que se transferiu, se abandonou a ideia da coordenação entre os estados para fazer a compensação interna e se transferiu o problema para o governo federal e se disse, bom, ou temos um fundo constitucional, um fundo que, de fato, compense aqueles estados que perdem, ou então esse negócio não vai caminhar. A solução, até do ponto de vista conceitual, eu acho que foi bastante boa, ou seja, vamos ter um fundo de compensação, vamos calcular as perdas direito, para a gente, de fato, saber quem perde, quem ganha, e quanto perde, quanto ganha, e um fundo de desenvolvimento de infraestrutura, que
faz sentido. Vamos investir em infraestrutura, não vamos fazer mais uma transferência de renda para os estados. A gente já tem Sudeco, Sudene, já tem FCO, e já tivemos experiências no passado de que transferência de renda, muitas vezes, não é a melhor solução quando se fala em desenvolvimento regional, em ganho de competitividade. Pelo menos não é assim que Goiás vê. Goiás quer investimento em infraestrutura. E vários outros estados, Mato Grosso do Sul, certamente, hoje, querem investimento em infraestrutura até para alavancar o potencial econômico que eles têm. Bom, e a terceira perna desse tripé é a convergência de alíquotas, é a resolução que está no Senado, que já está sendo discutida, inclusive. A agenda legislativa ela continua. Os estados tiraram um pouco o pé do acelerador e transferiram também essa discussão lá para dentro do Congresso. E que, politicamente, não vai ser nada fácil avançar, porque o nó está no meio de tudo, que são os fundos. Na hora que São Paulo avança no sentido de pedir a votação da resolução, os outros estados seguram, querendo mais garantia em relação aos fundos. E se o PLP avança na Câmara e São Paulo tenta avançar na resolução, então virou um jogo descoordenado aí, de fato, que eu de fato estou pessimista em relação ao avanço dessa reforma. E aí, talvez, até puxando também o ponto do Fernando, talvez, será que, aí eu vou botar uma interrogação, porque até ontem eu definitivamente achava que o Convênio de 70, a solução que estava na mesa e que foi costurada a duras penas, o Tostes participou disso aí ao longo, né, de uma década, foi costurada a duras penas, e eu sou defensora dessa solução, principalmente porque eu acho que ela destrava e dá um passo adiante, ela quase que bota um bode na sala, porque controlar isso vai ser o caos, esse negócio funcionar vai ser o caos, mas coloca esse bode na sala e vamos, a partir daí, fazer uma discussão mais ampla. Até ontem a minha posição era essa. Hoje, ouvindo o Fernando, eu confesso que eu comecei a pensar e falando, será que não é hora, então, de vamos colocar a bola ao centro e tentar fazer uma discussão que é uma discussão mais ampla mesmo de reforma tributária? Claro que, assim, também a agenda legislativa é uma agenda que não tem como prioridade a reforma tributária. Estão tentando resgatar alguns projetos antigos, mas quanto de ambiente a gente tem para isso hoje? Muito pouco, né? Mas eu acho que essa é uma boa provocação. Vamos adiante, não vamos adiante, e como vamos adiante, e em que passo. Bom, então, para concluir aqui, eu queria dizer que, assim, a reforma é necessária. Isso, definitivamente. As distorções que nós criamos ao longo do tempo, elas são enormes. Mesmo nós, lá, quando hoje colocamos a necessidade de colocar os incentivos fiscais, claro que eu estou apanhando de todos os lados, colocar os incentivos fiscais dentro do orçamento, e eu tenho insistido que isso é uma forma de dar sustentabilidade e dar segurança jurídica a esses orçamentos, a esses incentivos, porque, definitivamente, quando eu explicito quanto de renúncia fiscal Goiás tem, quanto que Goiás tem de arrecadação adicional graças a essa renúncia fiscal, qual a contrapartida dessa renúncia fiscal do ponto de vista de investimentos, de geração de empregos, avaliação de impacto desses benefícios. Tudo isso dá segurança para que lá na frente, primeiro, eu saiba que a minha receita real é tanto, ou seja, ela não é essa mais a renúncia fiscal que eu faço, eu vou ter que viver dentro dessa receita real. Isso gera transparência, isso gera responsabilidade fiscal e gera sustentabilidade para a política de incentivos. E até aí, inclusive, para vocês verem como perdeu o momento a discussão da reforma do ICMS. Eu já estou levando à Assembleia uma lei de responsabilidade fiscal estadual que já prevê que os incentivos estão aí e eles vão continuar. Mudou realmente o sentimento de prioridade. Hoje a minha prioridade é colocar isso dentro do orçamento e viver com dar transparência e sustentabilidade fiscal a eles. Mas, sem dúvida nenhuma, que a reforma é necessária. A gente precisa caminhar nessa direção. Só acho que
o momento, de fato, ficou um pouco prejudicado. Aqui, como eu tinha escrito, eu fiz o PowerPoint antes de ouvir o Fernando falar, é o que eu falei, a reforma é possível, ela não é a melhor, mas é possível, vamos nessa direção, vamos tentar emplacar isso daí. Hoje eu questiono, assim, não sei, até por ter perdido o momento, não sei. E, portanto, destravar uma discussão que permite avançar sobre o status quo atual. O que a gente tem é isso é insustentável, ou o STF vai acabar com isso, ou alguma coisa vai passar, que seja o PL P54, que seja a resolução, os fundos, está nessa discussão. Mas, definitivamente, já houve um momento melhor para a reforma do ICMS do que este momento. E isso, realmente, eu digo com tranquilidade que não é só Goiás. Todos os estados que fizeram um esforço muito grande no sentido de conseguir a convergência lá em abril desse ano, eles hoje estão muito preocupados com muitas outras coisas e não têm tido nem tempo de se coordenar internamente para avançar nessa discussão. Ixi, meu. Bom, deixa eu concluir aqui. Agora, definitivamente, quando a gente olha para a situação dos estados, e eu tenho repetido muito isso também, principalmente em Brasília, não há reforma, não há superação dessa crise sem superação da crise dos estados, e não há, definitivamente, reforma estrutural nesse país sem se pensar numa reforma tributária, e numa reforma tributária em que o ICMS é parte, certamente uma parte importante, mas a gente tem que falar muito mais do que sobre isso. Eu ouvi de um empresário outro dia que me falou, secretária, a carga tributária, realmente, a carga tributária nesse país é altíssima, é um absurdo, mas eu queria que ela me custasse só a carga tributária, porque, além da carga tributária, ela me custa tanto do ponto de vista de me defender de processos, de ter um administrativo grande para dar conta de cumprir todas as legislações, de ter um departamento jurídico para interpretar as 27 legislações de ICMS, e, no final das contas, a carga tributária hoje ela é muito maior do que os 37% do PIB que estão aí divulgados. Então, de fato, o país hoje precisa disso, precisa para que a gente consiga avançar. E quando o ministro Levi, lá atrás, falou, não, a gente precisa avançar na reforma do ICMS, porque isso vai trazer de volta investimentos, isso vai trazer de volta a confiança do empresário, isso vai simplificar, vai reduzir custo, ali eu não tinha a menor dúvida que essa era uma agenda que ia fazer a diferença. Hoje, ela faz ainda mais diferença na situação que nós estamos. Infelizmente, ela está dragada por uma situação em que a crise se aprofundou tanto que a gente precisa primeiro fazer o básico, precisa tirar a cabeça, né, para cima da água e tentar respirar. Mas isso não faz com que ela seja menos importante. Porque lá atrás, quando a gente dizia o ICMS, a reforma do ICMS vai ajudar a superar a crise, o problema é que os estados hoje estão aprofundando a crise e podem ser os responsáveis por aprofundar ainda mais. E isso não só perde prioridade à reforma do ICMS, mas se ela vier e, juntamente com ela, os estados quebrarem em efeito dominó, ela se perde no meio da confusão, que é uma confusão financeira muito maior. Mas, então, assim, queria dar aqui uma mensagem de relevância, definitivamente, para a discussão da reforma do ICMS, mas principalmente da reforma tributária, mas alertar que o meu pessimismo vem um pouco do momento. A gente precisa achar formas de fazer os estados respirarem e poderem novamente fazer a discussão da reforma do ICMS com a relevância e com a prioridade que já teve ali atrás. Bem, muito obrigada. Obrigada, doutora.